Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, estas palavras, esta grande pergunta do apóstolo Paulo: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, o Espírito de Deus em nós? Como lidamos com este tema da nossa meditação nesta manhã? Bem, nós seguimos nossa série de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo. Temos nas últimas 4 semanas considerado esta gloriosa doutrina, esta verdade na palavra de Deus sobre o Espírito Santo. E nós chegamos naturalmente a este ponto onde devemos lidar com esta grandiosa e solene verdade que é a habitação do Espírito de Deus em cada crente. Que o Espírito de Deus reside permanentemente na alma de cada crente, de cada pessoa salva. E a nossa intenção nesta manhã é considerar a maneira como nós lidamos com o Espírito que habita em nós permanentemente. E neste versículo de número 19, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta muito enfática. Ele diz à igreja e diz também a nós: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Será que vocês desconhecem a verdade bíblica que o corpo de cada um de vocês é o lugar de habitação da terceira pessoa da Santa Trindade? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Queridos amigos, a cada dia, a cada semana, a cada dia da vida, nós passamos por experiências, uma sequência de experiências que envolve desde a alegria, a dor, tentações, tristezas, provações, coisas que produzem dentro de nós uma série de reações e de sentimentos. E frequentemente nós passamos por tudo isso sem a percepção de que Deus está residindo dentro de cada um de nós e que nós haveremos de contentá-lo ou haveremos de entristecê-lo com as coisas que nós pensamos, dizemos ou fazemos ao passar por estas situações várias. A cada dia da vida, a cada semana, nós passamos por situações que envolvem várias emoções, como alegria, dor, tristeza, ira, muitas vezes, surpresas, provações, coisas que produzem dentro de nós muitos sentimentos, muitas reações, e com grande frequência nós passamos por todas estas situações desapercebidos que a terceira pessoa da Santa Trindade tem um lugar de residência dentro de cada um de nós e que Ele será contentado ou entristecido de acordo com a maneira como nós reagimos a estas situações. A verdade de que o próprio Deus reside dentro de cada homem e mulher salvo por Ele é uma bênção tão grande, é um privilégio tão imenso que parece que a mente não consegue lidar de uma maneira adequada com esta verdade, não é? Com muita frequência nós esquecemos o fato grandioso e tremendo que há a vida de Deus dentro de nós pela própria pessoa do Espírito Santo, e que Ele tem um lugar dentro de nós, embora imensurável, eterno, glorioso que Ele é, que Ele declara estar dentro de nós e nunca nos deixar, e sempre nos acompanhar, e sempre nos observar. Com que frequência nós esquecemos desta verdade? E vivemos e andamos como se Deus estivesse no seu trono e nós distante, e uma grande separação entre nós e Ele, só as nossas orações voando à Sua presença. Nós esquecemos muitas vezes desta gloriosa realidade, de que o Espírito Santo de Deus habita na alma de cada crente. Bem, esta verdade ela nos ensina que o Espírito de Deus habita na vida de cada crente desde o momento da conversão, de tal maneira que a palavra de Deus pode afirmar em Romanos capítulo 8, que se alguém não tem o Espírito de Deus, este não pertence a Deus. Esta é uma verdade muito grande, que no momento em que Deus perdoa os pecados de uma pessoa, Ele não somente apaga o registro das transgressões, mas Ele próprio vem pelo Espírito habitar aqui neste mundo, na vida, na alma de todo crente, de maneira tal que se uma pessoa não possui o Espírito, não é um crente em Jesus Cristo. E assim nós vimos algumas semanas atrás que este batismo do Espírito Santo é o nascer de novo, porque ele vem habitar em cada crente. E às vezes nós pensamos sobre isso como uma gloriosa doutrina, e de fato é, mas nós nos esquecemos que para além desta verdade,
desta doutrina do batismo do Espírito Santo, a esta realidade de que Ele habita neste momento em cada crente. E Ele está aqui agora a observar e a sondar cada mente, cada coração, a maneira como nós ouvimos e respondemos a Sua palavra. Ele está em nós. E essa é uma verdade tão grande que parece que a nossa mente e afeições não conseguem compassar, não conseguem lidar corretamente com isso, não é verdade? Assim, após a conversão, o corpo de cada crente é propriedade do Espírito Santo de Deus. E se ele for corrompido, seja pela entrada de coisas mundanas, gostos, hábitos, desejos mundanos, nós lemos que o Espírito de Deus, ele é entristecido. Efésios 4 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Nós estamos considerando nesta manhã a maneira como nós lidamos com o Espírito Santo. Nós vimos a personalidade do Espírito, a sua obra poderosa, em anonimidade, assim por dizer. Nós consideramos um pouco a manifestação do Espírito, que ele batiza, salva, que ele enche, ele preenche o crente, suprindo as nossas necessidades, onde nós falhamos para servi-lo. E nós consideramos também as experiências subjetivas, espirituais subjetivas do povo de Deus, como nós experimentamos da obra do Espírito em nossas vidas. Mas nesta manhã, o nosso desejo é considerar como nós reagimos, como nós lidamos com o Espírito Santo de Deus. Bem, há no Novo Testamento, eu gostaria de chamar a sua atenção, toda a sua concentração para isso. Há no Novo Testamento pelo menos 7 termos que descrevem um maltrato dado ao Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus que reside em nós, ele pode ser resistido pelo crente. Ele pode ser, segundo, entristecido. Ele pode ser apagado ou extinguido. Nós lemos que o crente pode chegar ao ponto de tentar o Espírito Santo de Deus, que ele pode manchar o templo do Espírito. Nós lemos sobre desprezar o Espírito Santo e sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esses 7 termos, eles podem ser condensados em 3 atitudes de um tipo de maltrato contra o Espírito Santo por parte do crente. O Espírito ele pode ser entristecido, ele pode ser, resistido, ele pode ser entristecido, ele pode ser apagado. Não é tremendo pensar sobre isso? Que nós possamos, de alguma maneira, como pessoas salvas e regeneradas, lidar com o Espírito Santo de Deus desta maneira e resisti-lo e entristecê-lo e apagar a sua obra em nossas vidas, o seu mover, o seu agir em nossas vidas. Bem, nós queremos considerar, e eu espero que isso não soe negativo nesta manhã, mas são verdades da palavra de Deus, como nós lidamos com o Espírito Santo que habita em nós, e o que é sermos guiados pelo Espírito Santo para evitar todas estas coisas. Bem, primeiramente, o Espírito Santo de Deus, ele pode ser resistido. Nosso texto está em Atos, capítulo de número 7, versículo de número 51. Abra comigo em Atos, capítulo 7, versículo de número 51, estas palavras de Lucas, é sobre a morte de Estevão. Atos capítulo 7, versículo 51, homens de dura cerviz, diz Estevão, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Bem, aqui está uma passagem que se refere, obviamente, ao não regenerado, a pessoa não salva, não convertida. Aqui está Estevão, o primeiro mártir cristão, pregando a um grupo de judeus religiosos. Um grupo de homens que desejavam justificar a si mesmo diante de Deus pela sua religião. Judeus, fariseus, saduceus, eram aqueles homens que pensavam que podiam agradar a Deus pelo cumprimento meticuloso da lei cerimonial. E Estevão, ele confronta aqueles homens, dizendo que eles haviam enterrado a graça de Deus, a palavra da verdade de arrependimento, debaixo de uma parafernália de costumes. E eles haviam resistido ao Espírito Santo e à verdade da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E aqui estão eles, mais uma vez, resistindo ao Espírito Santo. Eram homens que desejavam se justificar diante de Deus por obras, pela religiosidade. E ele diz a eles, vós sempre resistis ao Espírito Santo. A palavra grega resistir aqui traz a ideia de colocar o seu peso contra algo, de lançar-se contra algo, como quando alguém põe o peso do ombro contra uma porta, para que ela não abra, resistindo à abertura dessa porta. Os ouvintes de Estevão, nos diz a palavra de Deus, eles estavam resistindo à obra do Espírito Santo.
Eles iam contra a obra do Espírito Santo. Eles estavam desacreditando os mensageiros de Deus, os apóstolos. Eles estavam desacreditando a pregação do Evangelho, salvação pela fé somente. Eles estavam resistindo à obra do Espírito Santo, à revelação do Espírito profetizada pelo Evangelho para todas as nações. Eles resistiam os sinais claros, os sinais evidentes que Cristo era o profeta, o Messias enviado por Deus. E eles faziam estas coisas de uma maneira intencional, objetiva, proposital. Eles resistiam sinais do reino de Deus, que o reino de Deus havia chegado, e eles colocavam, assim por dizer, o seu peso religioso contra a obra do Espírito Santo. Eles se levantavam contra a sua própria consciência, sabiam que aquelas coisas eram cumprimento de profecia, eles sabiam de fato, não era uma questão de ignorância, que Cristo operava os seus milagres pela obra de Deus, que todas as profecias que apontavam para o Messias se cumpriam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É claro que eles sabiam, porém eles torciam esta verdade, esperando por um Messias político, um Messias que trouxesse sucesso, poder material e político para Israel, o Messias que coadunasse com o Sinédrio, o Messias que coadunasse com aquela hipocrisia religiosa, assim sabendo que Cristo operava pelo Espírito, eles resistiam, eles colocavam sua autoridade, peso religioso contra a obra do Espírito Santo e fechavam seus olhos às evidências incontestáveis da obra do Espírito, resistindo assim o Espírito Santo. Queridos amigos, eu preciso aplicar isso. Há em nossos dias homens religiosos, líderes religiosos, que em busca de popularidade no meio do povo de Deus, que em busca de ter uma multidão, uma grande audiência de seguidores, têm resistido à obra do Espírito Santo e têm colocado seu peso teológico, religioso, para resistir à obra que o Espírito Santo deseja realizar na vida de todo o povo de Deus. E há homens hoje em dia que na internet, ao serem questionados sobre uma gama de situações práticas da vida cristã, tem colocado seu peso e autoridade religiosa para resistir à obra do Espírito Santo. Pense comigo. Ele se chama Espírito Santo de Deus. Ele é chamado de Espírito Santo porque a sua obra singular é a de santificação, separar homens e mulheres deste mundo para Cristo e santificar as suas vidas. Ele é o Espírito Santo de Deus e ele opera para santificar o povo de Deus. A maior de todas as compulsões, poder, comoção na vida de uma pessoa que acabou de nascer de novo em Cristo é para a santificação. Ele é salvo, ela é salva pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe disso se você nasceu de novo. Se você nesta manhã é uma pessoa que encontrou o perdão de Deus pelo arrependimento e viu os teus pecados e se angustiou diante de Deus, envergonhado, e clamou por libertação do pecado e por nova vida no momento em que você nasceu de novo, a maior compulsão dentro de você foi por santidade. Eu quero me livrar desses CDs mundanos, eu quero me livrar dessas roupas sensuais, eu quero parar de ir nesses ambientes carnais, eu quero santificação. O Espírito de Deus habita dentro de nós, mas hoje você encontra líderes que usam o seu peso religioso para levar pessoas de volta ao mundo e ao mundanismo. E eles são questionados: pode um crente beber, pode um crente ir na discoteca, pode um crente se tatuar, pode um crente voltar a essas coisas, e eles respondem coisas do tipo: meu querido amigo, você é livre em Cristo Jesus, e por causa da liberdade cristã, você pode fazer o que você quiser. Você observa como estes homens resistem ao Espírito, que procuram desenvolver santificação em cada crente, e separá-los do mundo, e trazê-los para uma vida de consagração a Deus. Isso é tremendamente cruel. E você observa igrejas, muitas vezes, onde pessoas nascem de novo de fato, mas ali o seu desejo por santificação é abafado pelo mundanismo, por um estilo de adoração contemporânea, pop, rock, por uma linguagem carnal, por vestimenta carnal, pelo amor pelas coisas do mundo. Estes homens, estas igrejas, estes líderes, eles põem o seu peso religioso para resistir à obra do Espírito Santo, uma obra de salvação, uma obra de santificação. E nós vivemos em dias em que crentes em Jesus Cristo estão confusos. Eles não sabem se eles podem beber ou não beber, ir na boate ou não ir, se relacionar antes do casamento ou não. Coisas que há 30 anos atrás nenhum crente precisaria perguntar. Naturalmente, pela palavra, pela unção do Espírito na palavra, eles saberiam que estas coisas são carnais, pertencem a um mundo decadente, ao mundo do qual eles saíram e querem estar mais e mais longe para servir ao Senhor e ganhar almas deste mundo. Mas nós vivemos em um contexto confuso, onde as pessoas não sabem quase nada sobre estas coisas, sobre a conduta correta para um crente. E estes líderes dizem: liberdade cristã, meus queridos amigos, você é livre em Cristo, você pode fazer o que você deseja. Será que eles não conhecem o que é liberdade cristã?
Liberdade cristã é uma doutrina, amigos. É uma doutrina que fala que eu tenho liberdade agora para entrar na presença de Deus, sem um sacerdote humano, sem um pastor. Eu tenho liberdade de acesso à presença de meu Deus. Liberdade cristã é a doutrina que diz que eu estou liberto da morte e da condenação, e que eu tenho acesso direto ao meu Deus para ser salvo e para orar a Ele e para ter comunhão com Ele. Isso é liberdade cristã, mas isso não tem nada a ver com libertinagem cristã. Sede santos, diz a palavra de Deus, separados do mundo, porque Deus é santo. Pastor, o senhor não sabe o que o senhor está dizendo? Se nós formos nos separar do mundo, não aproveitar de nada que o mundo constrói e faz, então é melhor a gente ir para outro planeta, virar marciano. Mas há uma distinção clara, meu querido amigo, entre aquilo que é do mundo e aquilo que é mundano. Uma coisa é algo produzido pelo mundo, a graça comum dada por Deus a homens e mulheres para produzirem ciência, tecnologia e coisas maravilhosas, e nós podemos utilizar destas coisas, a medicina e coisas tantas produzidas por homens não salvos, por causa da graça comum de Deus, a obra do Espírito que dá ainda ao ser humano a capacidade de produzir coisas boas, como o direito, a moralidade e tantas coisas, e o governo, a tecnologia, a ciência. Isso é uma coisa, isso é dado também ao crente. Outra coisa é o mundanismo. E o apóstolo João fala sobre isso. Tudo aquilo que há no mundo, há nisso a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós estamos falando sobre coisas que têm um carimbo do mundanismo. Um carimbo, não é? Daquilo que é intrinsecamente anti-Deus, anticristo, anti-santificação. Estes homens, por sua confusão, confundindo pessoas, não parecem distinguir entre o que é do mundo e acessível e legítimo para toda pessoa e todo crente, e aquilo que é mundano. Mundanismo. O que é mundanismo, senão aquilo que é intrinsecamente carnal, uma linguagem carnal, contra Deus, terrena, vaidosa, assim por dizer, exacerbada, violenta, a libertinagem, a rebelião na forma de música, na forma de certos modismos, ambientes em que o crente não deve estar, coisas que ele não deve trazer para si mesmo. E estes líderes põem o seu peso religioso resistindo a obra do Espírito Santo na vida de crentes e de igrejas, e deixando que o mundo entre de tal maneira para dentro do meio do povo de Deus. E hoje a linha que separa entre o profano e o santo é uma linha tão porosa que você já não quase consegue distinguir. E você olha para o mundo e olha para a igreja e você percebe a mesma coisa. Pessoas que agem e se conformam como o mundo, se pintam como o mundo, agem como o mundo, vivem para o mundo, e você não sabe se é o mundo que está ganhando a igreja ou a igreja que está ganhando o mundo. São homens e líderes que põe o seu peso religioso para resistir à obra do Espírito Santo. Estevão disse àqueles homens: vós sempre resistis o Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo e a sua obra de santificação em nós pode ser resistida pelo crente. Resistir, queridos, resistir às moções do Espírito Santo para a santificação. E você vai em uma loja comprar roupa, e você vê aquela roupa bela, porém ela é sensual, e o Espírito te diz: isso não cabe a você como um crente. Mas nós resistimos. Não, se eu tiver isso, eu vou estar no centro da atenção, e as pessoas vão me admirar e vão me olhar. Nós resistimos à obra do Espírito, as moções do Espírito para uma vida mais consagrada, as moções do Espírito para desligar essa televisão e essas novelas e coisas como essas. Não, eu sou maduro o suficiente, eu consigo vencer estas coisas, eu consigo estar neste ambiente sem me contaminar, resistindo às moções do Espírito Santo de Deus. O maior dos instintos, dos impulsos colocado pelo Espírito em um recém-nascido na fé: santificação. E nós resistimos a estas coisas, colocando o nosso peso carnal contra a obra do Espírito. Bem, é necessário pensarmos sobre isso. O Espírito pode ser resistido, e o resultado para nós é retrocedermos na fé, é voltarmos para trás. Querido amigo, pense com seriedade sobre estas coisas. Agora, é nesse contexto, no Novo Testamento, de pessoas religiosas, mas não regeneradas, resistindo, opondo-se abertamente à obra do Espírito Santo, que nós lemos a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O pecado não perdoável, não expiável, que alguém possa blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Bem, eu gostaria de gastar alguns poucos minutos antes de seguirmos em frente nesse ponto. A Bíblia ensina sobre um pecado que não pode ser perdoado, isto é, não pode ser expiado. E este é chamado de a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este é um assunto que tem gerado grande dor no coração e preocupação a muitos crentes genuínos. Não são poucos os crentes que têm vindo conversar muitas vezes, crentes verdadeiros, salvos,
que em algum momento têm crido terem blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, e o resultado em suas vidas é grande medo, ansiedade, mesmo entre crentes em Jesus Cristo. Nós lemos a respeito deste pecado, abra comigo em Mateus capítulo 12, versículo de número 35. Mateus 12, 22 a 35. Trouxeram então um endemoniado, isto é, a Jesus, um cego e mudo, de tal modo que o curou, observe, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Esta é uma obra de Deus, uma obra do Espírito de Deus. Estou lendo o versículo 23 do capítulo 12. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Não é ele meramente um homem, isto é? O profeta, o Messias. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. A multidão compreendia que Jesus Cristo vinha de Deus e que ele era a descendência, a raiz de Davi. Não é este o filho de Davi, o prometido? Mas os fariseus, invejosos, cheios de ganância e de ambição carnal, tentando repreender a Cristo de maneira tão horrível, diziam às multidões: este aí, ele não opera os seus sinais, senão pelo poder de diabo, Beelzebul, uma palavra antiga que representa Satanás, senhor das moscas, senhor dos anjos caídos, Beelzebul, príncipe dos demônios. E aqui está, esse é o contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, pelo poder do alto que lhe foi dado, opera um milagre de tal maneira que algo que seria impossível para a medicina realizar. Ali está um homem cego, mudo, endemoniado, falando com as rédeas da razão novamente, em bom senso, e as pessoas se admiram e se maravilham. E os fariseus, tremendo em ambição, em ódio e inveja, atribuem o poder de Cristo, o poder do Espírito, a uma obra de Satanás. A Bíblia ensina sobre este pecado. O pecado aqui, ele é contra o Espírito Santo de Deus, e o Senhor Jesus Cristo, ele segue dizendo nos versículos posteriores. Nós estamos em Mateus 12. Ele diz: Jesus, porém, conhecendo, versículo 25, seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Os discípulos dos fariseus aparentemente expulsavam demônios também. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o homem valente, Satanás? Saqueando então a sua casa, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Bem, aqui está. Quem pode cometer um pecado como este? A Igreja Católica Romana, Ortodoxa, afirma, junto com os pentecostais e neopentecostais, que um salvo pode cometer este pecado. E eles usam este argumento contra pessoas que questionam as suas doutrinas carismáticas, isto é, a autoridade apostólica de um homem, profecia de um homem. E eles dizem: se você não crê no que eu digo e está contra mim, você está blasfemando contra o Espírito que fala através de mim. Eles usam isto como uma arma de terrorismo para manter suas práticas torcidas e aterrorizarem crentes em Jesus, de modo a gerar medo e silenciar a voz das pessoas. Muitos líderes têm feito isso. Não toquem no ungido do Senhor, eu tenho Espírito. Não blasfeme contra o Espírito. Pessoas que se elevam soberbamente. Mas quem poderia cometer tamanho pecado, e como se caracteriza este pecado? Bem, ele é chamado de uma blasfêmia contra o Espírito. Poderia um crente, esta pergunta, cometer tamanho pecado contra o Espírito Santo de Deus? Bem, eu não lidarei com as muitas interpretações sobre esse texto, mas apenas dizer que o texto, o peso do texto das Escrituras,
E em particular o contexto que Cristo profere essas palavras mostra de um modo claro que este pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é cometido por uma pessoa não regenerada. Que um verdadeiro crente, um salvo, jamais poderia cometer tal pecado. Bem, Cristo aqui em Mateus capítulo 12, ele tem em vista o pecado não perdoável do Antigo Testamento, descrito lá em Levítico capítulo 24, 16. Abra comigo. Ele está se referindo a este pecado. De Levítico capítulo 24, versículo 16. Nós lemos aqui sobre um homem, filho de um judeu e uma egípcia, que é apedrejado. E aqueles que apedrejaram Estevão, eles usaram esta lei, este mesmo argumento para apedrejar Estevão. Levítico capítulo 24, versículo de número 16. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Eles usaram deste argumento para apedrejar Estevão, dizendo que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. E aqui nós vemos o Senhor, neste contexto, sendo acusado pelos fariseus. Agora, o pecado deste homem em Levítico, assim como o pecado destes fariseus no Novo Testamento, não é um pecado cometido em ignorância. Não é algo que alguém simplesmente tropeça por um momento de ira e fala alguma coisa e sente alguma coisa terrível. Não, contra Deus. Esse é um pecado consciente. Esse é um pecado aberto, feito de propósito. E é isso o que torna um pecado imperdoável. Não apenas porque ele é cometido contra a terceira pessoa do Espírito Santo e não contra o Pai ou o Filho. Não é uma questão de ranking, de posição na Santa Trindade que está em vista aqui, mas sim porque aqui o Espírito é o agente da salvação. O Espírito é o agente de levar uma pessoa a Cristo para a expiação. O Espírito é quem aplica os méritos de Cristo à vida, quem convence o homem do seu pecado. Sem tal convencimento não há arrependimento. Aqueles fariseus, eles blasfemaram contra evidências tão claras, tão reais, fornecidas pelo Espírito Santo, de que o que Cristo fazia era o poder de Deus para a salvação, de que Cristo era o Messias, de que o reino de Deus havia chegado. Eles pecaram de uma maneira consciente, voluntária, sabendo o que estavam fazendo. Eles sabiam que Jesus tinha vindo da parte de Deus e eles o desprezavam. Eles não podiam negar o fato, mas eles tentavam interpretá-lo para manterem a sua posição religiosa. Ele opera sem sinais, mas não é de Deus, é pelo diabo. E assim eles atribuíram a Satanás a obra do Espírito Santo e quiseram matar Lázaro após a sua ressurreição, em que Cristo ressuscitou pelo poder do Espírito. Eles tentaram esconder o sol, se fosse possível, para manter o seu status religioso. E aqui nós temos um pecado contra a luz, contra a verdade, claro, diante de todos. Esse é um pecado voluntário, esse é um pecado consciente, objetivo. Uma pessoa não conversa que chega a este ponto de cometer tal pecado, como no caso dos fariseus, observe, é uma pessoa que age voluntariamente, conscientemente, para de uma maneira maliciosa se opor às provas mais evidentes, convincentes, que foram dadas pelo Espírito, da verdade de Deus, da verdade de Cristo como único Salvador, da verdade da palavra de Deus como a voz de Deus. Esse é um pecado voluntário. É uma série de pecados intencionais voluntários. Veja que aqueles soldados, os judeus que crucificaram o Senhor Jesus Cristo, eles o fizeram em ignorância, não foi? E Cristo diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, resistiu o Espírito e ele disse, triste, amargurado, eu fiz isso em ignorância. Mas esse pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é diferente. É um estado determinado, consciente, voluntário, de oposição resolvida contra a verdade clara, convincente, óbvia diante dos olhos. É uma pessoa que sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a verdade de Deus. Ele está convencido que não pode negar isso diante dos homens, mas ainda assim está decidido a rejeitar, não somente a rejeitar, como a vilipendiar, e a desprezar, e a praguejar, de um modo aberto, malicioso, a Deus, seu povo, sua verdade, isto é, a obra do Espírito Santo. Essa é uma disposição da alma, do coração, consciente do que está fazendo. Não é feito em ignorância. Na verdade,
é necessário um grande conhecimento da verdade para se opor desta maneira a ela. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o estado de alma de uma pessoa que chegou a esse estágio por uma prática consciente e voluntária de pecados, um ódio, um desprezo por Deus, por tudo aquilo que é divino, por toda a obra do Espírito na vida de alguém através da igreja. É um amor pelo pecado que constrange a sua consciência a uma perfeita incredulidade e a atacar a obra do Espírito Santo. E assim, estando nesse estado, essa pessoa irá verbalizar, exteriorizar por atos e palavras, ações, como no caso deste fariseu, daquilo que já existia em seus corações. Mateus, versículo do nosso texto, versículo de número 33 e versículo de número 34. Mateus capítulo 12, versículo de número 33, versículo de número 34. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Se não é um ato ou uma palavra feita em ignorância, no calor da emoção carnal, do qual a pessoa se arrepende ou sente remorso por ter feito. Bem, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, por que ela não é perdoável ou expiável pelo sangue de Cristo? Será que nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: se tal pessoa que cometeu tal blasfêmia contra o Espírito Santo buscasse o perdão de Deus, será que ele não seria perdoado? Será que ela não seria perdoada? Bem, essa é uma pergunta inútil. Porque nós vimos que esse não é um pecado feito em ignorância. E se não é feito em ignorância, é proposital, não é que Deus não daria o perdão se ela buscasse, fosse ignorância. Mas o fato é que a pessoa com quem nós estamos lidando nesse pecado não buscará o perdão. É por isso que não receberá o perdão. E por isso não será expiado. O Espírito de Deus é aquele que aplica os méritos de Cristo a uma alma e justifica o pecador em Cristo. Se há uma enfermidade em minha vida, em meu corpo, e existe um único somente, um único remédio em toda a face da terra que pode me curar, e eu sabendo disso, sabendo que estou morrendo, sabendo que este é o único remédio, que eu preciso tomá-lo, eu voluntariamente, sabendo disso, jogo pelo ralo, então a única maneira de eu ser curado é lançado fora. Se eu ataco o Espírito Santo de Deus e o nego, o rejeito e o desprezo, quem me justificará em Cristo? Quem me salvará? Quem abrirá, me convencerá do meu pecado? Essa é a ideia. É um pecado que não pode ser cometido por um crente em Jesus Cristo. Se uma pessoa despreza e vilipendia o Espírito único capaz de salvá-lo, como poderia haver alguma outra possibilidade de perdão e salvação? Assim, esse é um pecado, nós cremos que somente uma pessoa não regenerada irá cometê-lo, depois de muito desprezo consciente aberto à verdade, pode cometer a tal ponto que, negando a existência de Deus, não retendo em si o conhecimento de Deus, Deus solta o freio de mão desta pessoa, o entregando aos pecados e às concupiscências de seu próprio coração, ao ponto de chegar a este ponto. Nunca um crente poderia chegar a este tal ponto, querido amigo. É necessário um alto nível de compreensão da doutrina e da verdade, um profundo amor pelo pecado. A pessoa deve saber o que está fazendo. O crente regenerado jamais cometerá tal pecado. Ele está protegido disso, porque nele agora habita o Espírito, o próprio Espírito de Deus, o selo de Deus, de sua salvação, que o libertou da sua inimizade contra Deus. E ninguém que fala pelo Espírito, possui o Espírito, pode dizer: Jesus é anátema. Não é o que diz a palavra de Deus. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. 1 Coríntios 12, 3. Bem, foi necessário demorar neste ponto, mas eu espero, querido irmão, querida irmã, que isso te traga grande paz e grande segurança e mesmo um profundo senso de reverência pelo Espírito de Deus, que pela sua presença em nós, Ele mesmo nos preserva de algo tão terrível como isso. Como nós lidamos com o Espírito Santo de Deus em nós? Bem, deixe-me voltar ao nosso ponto onde paramos. A resistência do Espírito Santo, 3 termos que designam o maltrato do Espírito em nós. Ele pode ser resistido, ele pode ser entristecido, ele pode ser apagado pelo crente. Bem, o Espírito pode ser resistido. Vós sempre resistis ao Espírito, disse Estevão àqueles homens. Resistir
opor-se é a ideia por trás do termo. E o fato é que um crente em Jesus Cristo, nós podemos incorrer em resistir à vontade de Deus às vezes. Eu não me refiro à salvação, porque embora na salvação, antes dela, nós resistimos sim ao Espírito. É por isso que é necessário esta doutrina que diz o chamado irresistível, que vai além da nossa resistência. Porém, após a salvação, a Bíblia nos diz que nós podemos incorrer em resistir à obra do Espírito de Deus em nós. Isso pode acontecer quando, por exemplo, pessoas salvas se recusam a lançar fora de sua vida um pecado. E elas seguem acariciando este pecado, acariciando e alimentando essa enfermidade, esse câncer em sua vida. Quando elas escolhem viver uma vida de um caminho de autoindulgência, para mim, só para mim, o tempo, o dinheiro, a vida, a saúde, meus melhores anos, nada para Cristo, nada para a sua igreja, nenhuma compaixão por almas, e negando claramente, diretamente, o chamado de Deus para uma vida sacrificial, uma vida dedicada à sua obra. Você conhece o chamado de Deus e você segue ignorando. Nós entristecemos, nós resistimos o Espírito, porque Ele opera em nós para uma vida agradável a Deus, uma vida de sujeição, uma vida de serviço, e nós resistimos, nós colocamos o nosso peso contra o Espírito. Agora não, Senhor, quando eu terminar a minha carreira, pagar minha casa, quando eu me casar, quando isso, quando aquilo, quando etc., quando eu tiver mais tempo, e o Espírito continua a operar em nós, e nós seguimos em frente. Nós sabemos o que é certo, quando nós somos instruídos pela palavra onde o Espírito fala, mas nós colocamos o nosso peso contra a porta da obediência ao Espírito de Deus, resistindo à obra do Espírito, porque é Ele que move estas coisas dentro de nós. Ele nos move para cima e nós resistimos para baixo, para aqui, para o agora, para esta terra. O que nos leva a fazer algo tão nécio como isso? Senão o fato de que muitas vezes nós esquecemos esta tremenda verdade de que Deus possui residência permanente dentro de nós e que são as suas comoções que nós estamos resistindo quando Ele nos urge a adotar um padrão de vida consagrada, ou nos urge a orar com o povo de Deus na igreja, ser parte do corpo, mais do que meros beneficiários alimentados da palavra continuamente, nada fazendo, nada servindo. São essas moções que nós resistimos. Nós imaginamos que isso vem de nós mesmos, a consciência, fui eu que vi, eu estou errado, eu consigo racionalizar a consciência e deixá-la de lado. Isso vem do Espírito, querido. São moções do Espírito por convicções na palavra de Deus. E nós persistimos talvez em certa direção, ou há um dever bíblico que é colocado pelo Espírito dentro de nós, e nós fechamos a porta, levantamos barricada, e tudo isso para a nossa própria perda. Perdemos bênçãos espirituais, perdemos instrumentalidade no reino de Deus, perdemos alegria, perdemos prazer espiritual, e com a continuidade de uma atitude como essa, seremos disciplinados de alguma maneira, porque o Senhor é misericordioso, é bondoso. E se nós persistirmos, querido, como um pai que se compadece, Ele precisa nos disciplinar. Quão nécio nós podemos ser ao persistir, resistindo contra o Espírito? O que nós fazemos é nada mais do que colocar a vara na mão de Deus. Às vezes nós agimos assim, quando esquecemos que estas coisas são parte da obra do Espírito de Deus, que sente por nós, e nos aproxima do Salvador e nos santifica. Nós podemos resistir ao Espírito Santo se nós persistirmos, por exemplo, em certa direção, sem ouvir a voz, resistindo novamente e novamente, resistindo ao amável Espírito Santo de Deus, que opera dentro de cada crente a sua obra em nós. Esse é o primeiro termo, resistir ao Espírito. Mas aqui está o segundo termo relacionado a ofender, é o termo apagar ou extinguir o Espírito. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19. Diz Paulo brevemente: não extingais o Espírito. Essa palavra aparece somente uma vez no Novo Testamento em referência a um salvo. Paulo está pronunciando estas palavras a crentes. Essa é uma carta dirigida a crentes. Ele está dizendo: crentes tessalônicos, não resistais, ou melhor, não extingais o Espírito Santo. Bem, essa é uma expressão obviamente metafórica, não é?
Refere-se a apagar um fogo, apagar uma chama, extinguir. Você pega um extintor e extingue a chama, apaga a chama, não extingais o Espírito. Obviamente não havia extintor na antiguidade, um balde de água. Extinguir o Espírito, isto é, a obra do Espírito, muitas vezes na Bíblia, é representada pelo emblema do fogo. Um fogo de ardor, de convicção, como a chama em nós, de convicção, de zelo, de ardor, que é gerado no coração pelo Espírito. Essa é uma obra do Espírito. Quando nós aprendemos algo na palavra, ele põe o zelo, o ardor, é como uma chama que é iniciada, acesa em nós. E extinguir o Espírito sugere a ideia de jogar água fria sobre ele e sua obra em nós. Significa não responder às suas instigações, às suas moções. A diferença entre resistir o Espírito e distinguir o Espírito, nesse caso, é que o Espírito, ao ser extinto, ele não é violentamente oposto, como no caso de resistir. Resistir ao Espírito é uma atitude mais violenta, nós resistimos, nós empurramos. Extinguir o Espírito é algo mais sutil. As moções, as instigações do Espírito por uma vida mais consagrada de santidade são abafadas, suprimidas, extintas. Quando a mente simplesmente empurra para o lado as convicções do Espírito e segue em frente. Ou em frente. Depois, amanhã, eu sei que o amanhã irá me fazer esquecer a instigação. Mais tarde, eu sei que em 3, 4 horas eu nem vou lembrar mais. E outra coisa vai entrar no meu caminho. Extinguir. Empurrar para o lado uma convicção para agora, para esta vida. Extinguir a obra do Espírito. Queridos amigos, eu penso que, diferente de resistir, esse seja o triste caso de um número grande de crentes, mesmo em igrejas bíblicas. Talvez você não resista ao Espírito, talvez sim. Mas eu tenho observado um grande número de crentes que muitas vezes, no contexto cristão, extinguem as convicções que vêm pela palavra de Deus. E o crente, neste caso, ele pode ainda permanecer são e fiel na doutrina, sim, mas não mais moldável em áreas de caráter e de conduta. Isso é extinguir o Espírito. E você vê isso com a clareza gritante na internet, nos meios de rede social, WhatsApp, Facebook, todos aqueles lugares. São pessoas, talvez crentes, que parecem ainda permanecer fiéis na doutrina ao ponto de ranger o dente e brigar, mas que não são mais moldáveis na área de caráter e conduta. Falam que não devem. Tratam da verdade sem amor, ou com amor sem verdade, ou sem temor a Deus, manuseando coisas santas e gloriosas com linguagem vulgar. Isso é extinguir a obra do Espírito Santo. As convicções que Ele traz em mim por temor a Deus, por saber que Ele me vê, que Ele olha sobre mim. O crente, neste caso, pode permanecer ainda fiel na doutrina, mas já não é mais moldável em áreas como conduta e como caráter. E eu tenho conhecido jovens assim, que são pessoas que têm um grande conhecimento e abstraem as coisas, mas são indisciplinadas, desorganizadas. Pessoas que não refreiam a si mesmo, comilões, e não se lembram que ser comilão está junto com beberrão e é o mesmo pecado diante de Deus. Pessoas que não têm horário para adorar e servir a Deus. Pessoas que falam que querem palavras dúbias, sensuais, brincadeiras com o nome de Cristo. São pessoas que não têm um temor a Deus, são fiéis ainda em doutrina, mas já não são mais moldáveis pelas instigações do Espírito na palavra. E é uma clara falta de maturidade, pode colocar para fora a teologia, mas são pessoas que não estão vivendo no Espírito e enganam a si mesmos. Extinguir o Espírito, extinguir uma chama de zelo que Ele coloca em nós, extinguir um desejo colocado por santificação. Eu não quero um mundo em mim, não, todo mundo usa na igreja, eu você também, senão não sou ninguém. Extinguir a obra do Espírito, queridos amigos. Será que nós extinguimos esta chama do Espírito que urge o crente a testemunhar do Salvador? Esta é uma chama de zelo pelo Senhor, uma chama de zelo pela verdade, uma chama de zelo pela igreja, amá-la, protegê-la. E essa chama do Espírito inclui também convicção de pecados. Eu pequei, e eu devo agora confessar o meu pecado, não depois da manhã. É uma convicção que nos gera a tristeza que vem de Deus,
gera confissão, arrependimento, zelo, retorno ao Senhor. Essa chama, ela urge o crente a testemunhar de Cristo. Será que nós extinguimos esta chama quando a timidez nos impede de falar de Cristo? Essa chama do Espírito, ela nos leva a zelar pelo corpo de Cristo, protegê-lo, ser parte do corpo. Será que nós extinguimos quando nós permanecemos alheios às responsabilidades de um crente para com o povo de Deus? Semana após semana, você não está fazendo algo sem consequência, você está extinguindo a obra do Espírito. Acaso nós extinguimos a chama de santificação na consciência e damos vazão à sensualidade no vestir e adotamos modismos e hábitos do não salvo e a cultura de um mundo decadente, ou nos permitimos beber e beber da música e da cultura de um mundo decadente que se torna em nós como uma droga eufórica? Eu não consigo me libertar disso. E nós extinguimos o Espírito de Deus em nós. Será que manter nosso zelo espiritual é às vezes inconveniente? Porque vai contra o meu humor neste momento, ou seria algo muito custoso, muito sacrificial para mim estar numa igreja bíblica, orar neste dia, abrir a Bíblia, quando as pessoas estão por ali, eu falar do amor de Cristo, é muito inconveniente, eu extingo as moções do Espírito Santo dentro de mim. Como crente, nós poderíamos deixar fazer tal coisa, simplesmente porque nós nos esquecemos que Ele está agora em nós, neste lugar, a sondar os nossos pensamentos, e nós esquecemos disso na segunda, na terça, que Ele é quem gera essas sensações e convicções e inclinações para realizar estas coisas, e não nós mesmos. Isto vem dEle. Ou não sabeis que o Espírito, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Ou não sabeis disso? Pergunta Paulo. Será que nós perdemos de vista essa doutrina, irmãos, esta realidade? E assim, semanalmente, diariamente, lançamos água fria sobre aquilo que o Espírito opera em nós, por pura e simples ignorância de que Ele é o autor dessas afeições. Bem, a palavra de Deus também diz, além de o Espírito ser resistido, o Espírito ser extinguido, extinto, o Espírito também ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. O apóstolo Paulo também diz estas palavras. Efésios 4, versículo de número 30. Perdão. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia de redenção. Queridos amigos, se você parar por um segundo para pensar, você irá perceber que esta exortação, ela desvenda o grande coração do Espírito para com seus filhos. Ou não entristeçais. Essa é uma verdade que seria difícil para você e para eu crermos, não é? Que o Espírito de Deus possa ser entristecido, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Seria muito difícil acreditar nisso se não estivesse revelado aqui na palavra de Deus. Que nós podemos entristecer. Você já sentiu triste? Claro. Ele é triste. Não é tremendo? Isso revela o grande coração do Espírito para com seus filhos e filhas. Uma das coisas mais profundas do conhecimento que nós temos de Deus é este ensino de que o Espírito pode ser entristecido. Pode ser entristecido pelo desrespeito, pela inconstância e pelos caprichos de um crente. Seria difícil não crer nisso, que este residente eterno Deus, pode ser ofendido, machucado no coração pela indiferença daqueles por quem Ele trabalha preparando para a eternidade. E nós perdemos verdadeira comunhão com o Senhor. Que bênçãos de Deus. Talvez lhe seja de grande ajuda se nós considerarmos nesses últimos minutos algumas razões pelas quais nós entristecemos o Espírito. Ele pode ser entristecido por nós. Bem, o Espírito de Deus, ensina a palavra de Deus, pode ser entristecido muitas vezes quando nós o tentamos ou testamos. Atos capítulo 5, versículo 9 diz: Então Pedro disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito de Deus? Não é tremendo? Aqui é o caso de Ananias e Safira. Claro, refere-se a não convertido.
Ali está aquele casal, a igreja expandindo, a grande alegria, compartilhando todas as coisas, porque os crentes eram empurrados para fora da casa, do trabalho. E eles decidiram vender uma propriedade e dar aquilo para a igreja. Mas eles decidiram mentir, vendendo só metade, aqui está. Eles poderiam ter dito, vendemos tudo, mas desejamos dar só metade, Deus os receberia. Mas decidiram mentir para o Espírito. E a palavra de Pedro é a eles, por que vocês se associaram para mentir contra o Espírito? Mas de que maneira eles mentiram contra o Espírito? Eles mentiram contra aquela obra do Espírito que estava operando, sensibilizando o coração de todos para repartilhar. E eles mentiram para um outro crente, em cuja vida habita o Espírito Santo de Deus. E assim nós mentimos para o Espírito, quando nós mentimos um para o outro. O Espírito está em você, como eu poderia me enganar e mentir para o Espírito, e você a mim? Entristecer o Espírito. De que maneira pode um crente fazer isso? Tentar, testar o Espírito. Bem, nós temos, ou tentamos o Espírito, por exemplo, quando nós passamos por cima dos atributos do Espírito. Isso acontece quando, em qualquer ação ou palavras, sentimentos, nós passamos por cima do fato de que o Espírito de Deus é onisciente. Isso é testar, tentar o Espírito. Eu vou fazer isso e vou me dar bem. Será que eu não me recordo que Ele é onisciente? E eu passo por cima deste atributo? E eu tento? E eu testo até que ponto eu posso chegar antes dele me disciplinar? Isso é verdadeira doutrina e teologia, irmãos. É trazer para a vida as verdades. Ele é onisciente. Como eu posso contemplar e alimentar certas coisas? Eu estou passando por cima de um atributo do Espírito. Ele me vê neste momento. Nós testamos o Espírito. Nós tentamos o Espírito. Este foi o pecado de Ananias. Eles imaginaram que poderiam mentir para os irmãos como se o Espírito não visse. Porque testais o Espírito Santo de Deus. E como exemplo foram disciplinados daquela maneira. Se nós lidar com um irmão, uma irmã, nós agimos de maneira insincera e falamos coisas que são inverdades, não levando em conta a realidade da presença do Espírito em nós e em nossos irmãos, que Ele vê, que Ele ouve, que Ele sabe aquilo que dizemos não é verdade, e nós passamos por cima do fato que Ele nos disciplinará, tentando o Espírito, para ver até onde a nossa carnalidade, insinceridade, chegará sem sermos disciplinados. Nós tentamos. Como eu poderia conversar com uma pessoa do sexo oposto de alguma maneira errada em meus pensamentos, passando por cima do fato de que ele me vê? Davi, ao pecar diante de Deus contra Batseba, ele disse, diante de ti pequei. Ele sabia que Deus era onisciente, e essa é a prova de um verdadeiro arrependimento de um homem que anda na presença de Deus mesmo depois de ter pecado. Não tentar o Espírito Santo de Deus ali no arrependimento. Um crente em Cristo tenta ou prova o Espírito quando ele traz algum engano sobre a igreja ou sobre um outro crente, no qual habita o Espírito. E assim nós caímos debaixo da disciplina do Senhor muitas vezes. Nós entristecemos o Espírito quando nós desconfiamos da prontidão do Espírito em nos abençoar, em nos ajudar, e não recorremos à obra do Espírito em situações grandes, em grandes decisões, ou nós tomamos as nossas próprias decisões para resolver uma situação sem recorrer à orientação do Espírito, desconfiando que Ele está pronto para ajudar. Nós entristecemos o Espírito. Ele está pronto a ajudar e a dar graça, sabedoria e o caminho certo a decidir as coisas. Assim nós entristecemos o Espírito de muitas maneiras. Em segundo lugar, o Espírito é entristecido quando nós manchamos a sua casa e grafitamos e pichamos e quebramos as janelas da sua casa, o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que Ele habita neste corpo, na minha alma? Por templo do Espírito Santo quer dizer, obviamente, o corpo do crente, mas também a igreja, a habitação de Deus neste mundo. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz, não sabeis vós, mais uma vez, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir, manchar, corromper o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A palavra destruir aqui traz a ideia de manchar, poluir, trazer a um estado deplorável. No Antigo Testamento, quando o templo era negligenciado,
ou poluído, ele era considerado destruído. Era necessária uma reconsagração antes dos serviços. Nós manchamos e destruímos o templo do Espírito em sua forma organizada como igreja, quando nós trazemos para dentro dele coisas sujas do mundo, típicas do mundanismo, modismos do mundo, e seus estilos de música e louvor, linguagem musical, estilística tipicamente mundana, ou qualquer perversão que desvia a igreja do propósito entendido por Deus para ela. Nós manchamos e corrompemos o templo do Espírito Santo em nós individualmente, e grafitamos e pichamos esse templo, e nós pecamos contra o corpo como habitação de Deus, pelo abuso corporal. O contexto aqui desses versículos é imoralidade, alimentar a mente de coisas sensuais, manchar o templo do Espírito, trazer um porco para dentro do templo da minha alma, onde sacrifícios santos são oferecidos ao Senhor, manchar este corpo com o modismo do mundo, viciá-lo, não cuidar dele, me entregar à glutonaria e não cuidar deste corpo e deixá-lo deteriorar de propósito, sem autocontrole, não zelar pela saúde dele, não zelar pela alma onde habita o Espírito. Essa é uma questão muito grave, séria em nossa cultura brasileira, porque muitos líderes põem o seu peso religioso para resistir ao Espírito, ensinando crentes que eles podem viver e fazer isso com seus corpos. O Espírito também é entristecido quando nós passamos por cima da sua obra em nossas vidas. E nós esquecemos da purificação de nossos antigos pecados. Ou já vos esqueceis, pergunta a palavra de Deus, da purificação de vossos antigos pecados, que Ele nos salvou, e que nós somos dele, devemos viver para Ele, e nós voltamos ao pecado e ao mundo. E assim nós nos entristecemos porque não recordamos a sua obra em nossa vida, e nós não lembramos quantas coisas absurdas nós fizemos, e Ele nos perdoou, e daqui a pouco, 3, 4 dias, uma semana, ela está novamente a Cristo em pé. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando passamos por cima de sua obra em nossas vidas. E o Espírito de Deus é insultado no que se refere à nossa atitude quanto àquilo que Ele faz e fez por nós. Quem conhece mais que o Espírito, o Pai e o Filho? Quem conhece mais do que o Espírito aquilo que Cristo precisou sofrer para a nossa salvação, o grande preço que Cristo pagou para a nossa redenção? Mas como nós retribuímos isso com grande frequência, servindo aos nossos interesses terrenos, com muito mais cuidado, mais fervor, mais diligência do que a obra do Espírito. Você teme quando chega atrasado no trabalho, não é? Se envergonha. Mas muitos entram tropeçando dentro da igreja depois da primeira oração. Eu tenho conhecido crentes que temem chegar atrasado no local de trabalho, que temem estar dormentes na segunda-feira para não quebrar algo, mas que não se envergonham na casa de Deus de lidar com coisas santas e gloriosas com as migalhas da sua energia, a tal ponto que no sábado à tarde estão ainda acordados tarde da noite e entregam a Deus o seu pior. Esse é o problema da familiaridade com Deus. Não, Ele é meu Pai, Ele me salvou, qualquer coisa Ele me ama. Ele é santo, queridos amigos, e nós entristecemos o Espírito agindo desta maneira. Quão incongruente nós podemos ser. Assim o Espírito Santo de Deus que habita em nós pode ser resistido, extinto, entristecido. Bem, a resposta a todas estas possibilidades reais de agirmos de um modo incorreto para com o Espírito é sermos guiados pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz essas palavras: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E assim, queridos, sermos sempre tomados de um profundo senso de reverência e gratidão pela presença do Espírito em nós, sermos sensíveis ao seu mover, conforme Ele aplica a palavra à nossa consciência, responder de um modo consciente. Responder de um modo consciente é: eu volto para casa, eu começo a mudar os objetos e as coisas que estão me impedindo. Senão eu entendo e volto entrando em um labirinto ali formado de muitas coisas e saio no final da semana na mesma posição que me encontrei na semana anterior. É a televisão que me impede, logo jogue ela fora, venda. É o computador que me segura por tantas horas, bloqueia a internet. Eu preciso agir. De outra maneira eu volto aqui no mesmo estado.
Eu preciso tirar coisas da minha vida e colocar novas coisas na minha vida e rejeitar com veemência o mundo, com santa violência, estas coisas que me impedem de amar, de servir, de ouvir o Salvador em minha vida. Responder de um modo consciente. Fazendo assim, nós vamos provar e experimentar a bondade de Deus e as bênçãos do Espírito em nossa vida, avançando como crente. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Ou não sabeis ainda nesta altura da vida cristã que o vosso corpo, pergunta Paulo, é o templo do Espírito Santo que habita em vós.